A paz de Jesus e o amor de Maria esteja nos vossos corações, prescrutando as vossas almas e as almas das vossas famílias. Amém? Mostrando um verdadeiro Cristo para todos, para cada um de nós. Amém? Nós estamos fazendo um estudo de Paulo. Paulo foi um apóstolo, né, que seguiu piamente Jesus Cristo, aproveitando da sabedoria que o próprio Deus tinha permitido com que ele tivesse para poder levar às pessoas todo o evangelho, pregar o evangelho a toda a criatura. Paulo, ele hebreu, filho de hebreu, circuncidado ao 8º dia, pertencente à tribo de Benjamim, seu nome Saulo, antes de ser Paulo, seu nome Saulo, alguns dizem que é homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel. Saulo, ele aprendeu o ofício junto com seu pai a tecer tendas, enquanto Jesus de Nazaré aprendeu o ofício com seu pai José a carpintaria. Saulo, ele foi estudar com Gamaliel. Antes de estudar com Gamaliel, ele já tinha decorado a Bíblia, coisas como Deuteronômio, ele já tinha decorado a Bíblia em algumas línguas, e então ele foi estudar com Gamaliel. Junto com Gamaliel também, algumas pessoas em que Paulo tinha visto eles se convertendo, entre eles Estevão. Eles estudaram Gamaliel. A Sagrada Tradição diz, mais ou menos com 30 anos, Paulo volta. E aí, quando Paulo volta, ele ouve terrores, coisas que aconteceram naquela sexta-feira santa. E Paulo começou a não compreender muito como que isso poderia, como fariseu, ele aprendeu diferente. Ele tinha 613 leis para poder seguir, fora as leis de purificação. Então, como fariseu, ele seguia irrepreensivelmente. Paulo, como título de cidadão romano, ele tinha a autoridade, tanto é que nós vemos na Sagrada Escritura que ele aceitou a morte de Estevão. Mas nós vamos ver como que ele aceitou a morte de Estevão. Estevão, tido como o primeiro diácono, Estevão, ele começou a pregar o evangelho de Cristo. Estevão se converteu e Paulo não entendia como que aquilo estaria se acontecendo. Então o povo se amotinou em cima de Estevão, porque o Estevão pregou contra aquilo que eles entendiam como preceito cristão. Então o povo se amotinou em Estevão, tirou a roupa de Estevão. E aí, como Paulo estava lá, eles jogaram a roupa nos pés de Paulo. Dizem que quando joga a roupa nos pés de alguém tão importante, com título de cidadão romano, um fariseu, um homem que era tido como autoridade, quando se joga, a pessoa aceita. Então Paulo aceitou. Naquele momento houve-se uma grande perseguição à igreja, Paulo colocado à frente. Um certo dia pedindo cartas a Damasco para poder pegar os cristãos. Ele caminhando, mais ou menos 5, 6 dias de caminhada, houve-se uma luz, a conversão, e aí mudança de Saulo para Paulo, né? E aí ele caiu por terra, com o rosto por terra, aquele diálogo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou, quem é, Senhor? Ali a gente consegue entender que aí já começou a conversão de Saulo. Naquele momento, porque ele já elevou a voz falando, Senhor, quem é, Senhor? E no momento que ele falou, quem é, Senhor? Sou eu, Jesus de Nazaré, quem tu persegues? Enviando-se ele, cego, totalmente cego, numa rua direita de um tal de Judas, e lá ele ficou sem comer e sem beber. E ali nós conseguimos ver a palavra de Deus trazendo para cada um de nós, que está em Atos dos Apóstolos 9, 6. Atos dos Apóstolos 9, 6. Vamos entender o que a palavra de Deus fala para cada um de nós? Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Aqui nós conseguimos entender a narrativa do momento em que Saulo caiu por terra.
Os homens são aqueles homens que estavam com Saulo naquele momento. Não entendiam como estava acontecendo. Ouvia a voz, mas não enxergava nada. Saulo ergueu-se do chão, mas, embora tivesse os olhos abertos, não via nada. A cegueira de Paulo, a cegueira de Saulo. Naquele momento ele já não enxergava nada. Não via nada. Conduzindo então pelas mãos, fizeram entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver nada, nem comeu, nem bebeu. Palavras do Senhor. E a gente consegue entender que Jesus já tinha ele como um instrumento de conversão, tanto é que Jesus, mesmo vendo que ele perseguia os cristãos, de certa forma perseguindo Jesus escolheu ele e aí trouxe uma promessa muito grande para a vida dele, e ali se levantava o maior missionário da Igreja Católica. Mas antes disso, ele teve que passar por grande tribulação. Qual é a sua tribulação? Esse homem teve que passar 3 dias com fome, sem comer e nem beber. Você está passando pelos seus 3 dias de tribulação, de dificuldade, de penúria, pelo nome de Cristo? Naquele momento, Saulo foi acolhido na casa de Judas. Naquele momento também, Jesus escolheu Ananias como aquele que seria condutor da graça para a vida de Paulo. Naquele momento já era Paulo. Naquele momento, Ananias, com medo, falou: não, ele está perseguindo, eu estou com medo. Jesus falou assim: não, eu apareci para ele, já está tudo certo, vai lá, reza por ele, ora por ele, e ali ele já vai começar. A conversão de Paulo já começou, ali já vai levantar aquele que eu vou precisar. Jesus precisa de você. Nós, pela nossa humanidade pecadora, falamos: Deus não precisa de nós. Deus não precisa de mim, ninguém precisa de mim. Deus precisa de você sim, meus amados e meus queridos. Sabe por quê? Porque Deus precisa de você? Porque em nosso derredor está um mundo que sofre, um mundo que chora, família que chora, choro dentro da igreja, choro dentro da tua casa, na casa do vizinho, todo lugar tem sofrimento. Deus depende de você e depende de mim para que nós possamos mudar essa realidade. Como? Ser no canal de graça, condutor da graça do próprio Deus. Como que ser canal de graça do próprio Deus na nossa vida? É buscando os preceitos cristãos, é sendo um católico de verdade, é indo às missas, é comungando, é buscando os sacramentos, é se sacrificando por uma obra muito maior, é se sacrificando e dobrando os joelhos no chão. No nome de Jesus, todo joelho se dobre. É se sacrificando, sendo íntimo de Deus. Muitas das vezes esse sacrifício vai doer o seu coração, porque você vai abdicar das coisas que o mundo te oferece, em que é gostoso para você. Você vai deixar de lado para poder sempre viver em Deus e estar com o joelho dobrado. Mas vai chegar uma hora que a graça vai chegar na sua vida também. Como chegou na vida de Santo Agostinho, que Santa Mônica rezou mais de 30 anos para aquele homem e hoje ele é doutor da igreja. Assim Deus faz com cada um de nós. E nós conseguimos ver no estudo de Paulo, que Paulo, desde o seu nascimento, como lá em Jeremias, Deus fala que eu já te conheço desde o ventre da tua mãe, Deus também conhecia Paulo, com certeza conhecia Saulo, e ele já tinha escolhido Saulo. Então houve-se uma permissão com que ele pudesse aprender as coisas que para ele futuramente seria agradável, como tecer tendas. Ele necessitaria de tecer tenda. O título de cidadão romano, ele precisaria de usar esse título de cidadão romano, como nós vemos na Sagrada Escritura, algumas vezes que ele usou esse título, inclusive quando ele estava preso junto com Silas, e aí todo mundo viram, não são cidadão romano, a gente não pode fazer isso sem colocar em um julgamento, nós não podemos bater num cidadão romano. Paulo entrava e usava o título de cidadão romano, porque naquela época é como se fosse um título de presidente, você era intocável. E assim nós temos que ser com Deus no nosso coração, ser intocável, pelo nome de Jesus Cristo, pelo evangelho dito por cada um de nós, amém? Eu quero orar por cada um de vocês.
Pai Santo, Deus de misericórdia, eu te peço, suplico-te humildemente para que possa colocar os teus braços fortes sobre o ombro de cada uma dessas pessoas que estão vendo esse vídeo ou que estão ouvindo este vídeo, para que todas as pessoas possam ser um Paulo da vida, levando o evangelho para toda criatura, o evangelho da salvação, da verdade, da vida, o evangelho que emana como água eternamente da fonte, para que todas essas pessoas possam ser verdadeiros cristãos e seguir o Senhor piamente, como se diz na Sagrada Escritura, e possam entender que aquilo que está na Sagrada Escritura é o manual da nossa vida, vai ditar como a nossa vida tem que ser. Assim, Senhor, eu te peço para que todo mundo possa se converter no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade, e é sobre este poder que nós nos revestimos agora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E salve Maria.